Nós estamos iniciando um estudo, eu e meu querido irmão Navarro, sobre esse livro maravilhoso, Palavra de Vida Eterna, do nosso Emmanuel, escrito através do nosso querido Chico Xavier. E hoje nós vamos estudar um capítulo que ele intitula O Roteiro da Fé. E ele vai, Emmanuel, usar uma palavra de Jesus, retratada por Lucas, no capítulo 5, versículo 23, quando ele usa o seguinte, a sua terminologia. Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, pegue a sua cruz a cada dia e siga-me. Então, o que o Emmanuel vai abordar é exatamente essa questão do que se alguém quer, negue-se a si mesmo e me siga. Agora, seguir Jesus não é tão simples, não é como muitas pessoas entendem e acham que devam fazer. Eu vou passar aqui para o meu amigo Navarro para ele já fazer as suas observações a respeito desse assunto, que é muito interessante, sobre seguir Jesus. Meus caros amigos, é um prazer estarmos aqui junto com o Dr. Aguinaldo. Obrigado, doutor, para que nós possamos estudar um pouco mais. E este capítulo nos chama a um entendimento que somente que a doutrina espírita, o Consolador Prometido, que nos esclareceria sobre todas as coisas, a gente compreende. Essa passagem está no Evangelho de Lucas, quando o Senhor pergunta para eles o que é que achavam quem ele era e o que mesmo eles eram, né? Mas o Senhor vai deixar muito claro para nós que cada um de nós é responsável pelo seu próprio progresso, pelo seu próprio movimento, né? Aquele que quiser, né, tome a sua cruz. Então, nós precisaríamos dar uma estudadazinha no próprio Livro dos Espíritos para nós compreendermos bem o que é que o Senhor Jesus quis dizer com relação a isso. Então, primeiro, a tão conhecida questão 23, falando que nós somos espíritos, princípio inteligente do universo, e nós somos criados simples e ignorantes. Mas nós todos vamos aprender também na doutrina espírita, na questão 132, quantas vezes já repetimos isso, né? Que nós vamos atingir a perfeição do Cristo. E quando nós atingirmos a perfeição, está lá na resposta da questão 132, é que vai ser dito para nós o que nós vamos fazer a partir daí. Mas observemos, meus amigos, que o próprio Senhor Jesus é um Espírito perfeito e ele não está cuidando dos imperfeitos. Então o Senhor Jesus está mostrando para nós que quando nós atingirmos a perfeição, nós também teremos que socorrer os imperfeitos. Mas os imperfeitos só progridem quando cuidam de si mesmo, fazendo coisas para o outro. Então o Senhor Jesus está sempre nos aconselhando a fazer para o próximo aquilo que nós gostaríamos que fosse feito para nós. De forma que a gente vá abrindo mão, portanto, do orgulho, da vaidade, do egoísmo, no sentido de ajudarmos todos, crescermos. Essa é uma lei natural. E este capítulo é muito interessante nesse sentido, porque nós precisamos compreender o tipo de vida que nós temos. Porque ao observarmos, nós temos uma facilidade muito grande de julgar as pessoas, de comparar o que elas estão vivendo e fazendo. Mas quando nós estudamos doutrina espírita, a gente se lembra do próprio Senhor Jesus, que disse para Nicodemos, o doutor da lei, há 2000 anos, mas é muito pouco estudado no cristianismo. O Espírito sopra a vida onde ele quer. Ninguém sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Ora, Deus permite que a gente reencarne, Deus crie movimento, crie opções, crie acontecimentos, de acordo com a nossa necessidade para progredirmos. Então, quando nós vamos planejar a nossa existência aqui na Terra, nós evidentemente levamos em consideração qual é o progresso que a gente já conseguiu, qual é a situação que nós nos encontramos, e aí a gente planeja uma existência. Então nós não estamos sofrendo aqui castigos, nós não estamos aqui sofrendo pressões, não. Nós estamos vivendo o que nós precisamos
para atingir, entre aspas, a salvação. O Senhor Jesus vai dizer que se nós quisermos a salvação, porque nós temos a opção por não querer, por ficar estacionado quanto tempo a gente quiser, nós temos que assumir o nosso próprio compromisso e fazer aquilo que nós propomos, aquilo que foi concedido para nós. E não podemos nos esquecer que ao conceder a providência divina uma vida aqui na Terra, vários espíritos foram vinculados para que nós vivamos o que precisamos. Então nós já somos devedores também nesse sentido, para os benfeitores espirituais, para aqueles que estão trabalhando para que as coisas aconteçam segundo a nossa necessidade, para aquele que fica orientando o nosso espírito para que a gente faça o que é certo, de acordo com o que nós programamos. Então, o Senhor Jesus vai nos apresentar, meus amigos, não só a questão da decisão pessoal, mas, sobretudo, da atitude, da sequência, para nós fazermos o que precisa ser feito. E ele, claro, nos orientou que os 2 mandamentos maiores, nos relembrou, é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. O que é que nós queremos? Para conseguirmos o que nós desejamos, nós temos que dar para o próximo, e essa é a primeira lição que a gente precisa aprender aqui na Terra. Fazendo uma análise desse assunto, o Emmanuel vem falar para nós que às vezes a gente fica procrastinando seguir Jesus, a gente fica deixando para depois. Quer dizer, nós não tomamos uma decisão. Então, Jesus, entendendo isso, ele vai dizer, quem quer vir após mim, ou seja, quem quiser me seguir, né, negue-se a si mesmo. O que seria se negar a si mesmo? É analisar quais são os valores que nós estamos colocando em pauta. Porque seguir Jesus é seguir Jesus. Ele tem um paradigma, ele tem um parâmetro, ele tem uma norma, tem uma cartilha que nós temos que seguir. Muitas das vezes a gente trilha por um caminho meio sinuoso. Então, a gente prefere arrumar algumas desculpas do que aderir à proposta de uma casa religiosa, onde a gente vai aprender realmente o que é que Jesus quis ensinar. Então a gente fica buscando o lado da matéria e às vezes nós também terceirizamos essa ida para Jesus. A gente vai se espelhar num sacerdote da Igreja Católica, para aquele que é católico, que às vezes é uma pessoa até caridosa, mas ainda é um ser humano, imperfeito, como nós todos somos. Aquele que é da doutrina evangélica, reformada, aquele que adere, vamos dizer assim, essa proposta de seguir o pastor da igreja, ele também é uma pessoa muitas vezes bem intencionada, mas continua sendo uma pessoa que está muito longe ainda da sublimação. Se procura dentro da casa espírita, às vezes um médium, uma pessoa que, entre aspas, é diferenciada, mas ele também tem suas limitações, tem suas dificuldades, continua sendo um espírito que ainda precisa crescer muito para chegar no patamar do Cristo. E às vezes a pessoa espera dessas criaturas um exemplo a ser seguido. E chega e de repente o sacerdote comete um deslize, o pastor também age de uma maneira infeliz, e o espírita também não é aquela criatura perfeita, como a gente sabe que é comum como todo mundo, também tem lá alguma atitude que não compactua com a proposta crística, e a pessoa se decepciona. Não, não é nada disso que eu quero para mim. Já fui na igreja, já fui no templo, já fui na casa espírita, não é isso. Mas o que essa pessoa está dizendo? Olha, você está querendo seguir Jesus através dessas pessoas? Não, elas têm a intenção de trazer aquilo que o Cristo mostrou que a gente deva seguir. Então, a religião vem do relicare, do latim, religar o homem a Deus.
toda religião tenta nos trazer de volta para ligarmos-nos com Deus, na vivência da sua proposta. E esse ponto de ligação, ainda para nós outros, é Jesus. Então, eu sou o caminho, ninguém vai ao Pai, a não ser por mim. Então, nós temos que seguir Jesus. Agora, seguir Jesus não é trilhar por caminhos humanos. Os humanos têm suas limitações, têm seus valores. Agora, nós precisamos conhecer o Evangelho do Cristo. Cada livro lido, uma ideia modificada. Cada vez que a gente abre o Evangelho, nós vamos aumentando a nossa capacidade de entendimento, de vivência e de transformação. Porque tudo começa no conhecimento. Conhecereis a verdade e ela vos fará livres, diz Jesus. Então nós temos que começar a buscar as fontes necessárias para a nossa transformação. Toda vez que a gente quer mudar para melhor, nós temos que refletir o que eu posso fazer. E a partir daí começar a trilhar no caminho certo. Eu entendo que hoje, qual seja a religião, a preocupação, a proposta dessa religião é mostrar Jesus para nós, para que nós possamos segui-lo. Mas, via de regra, a gente começa a trilhar por caminhos mais complicados, dando aso, permissão para as nossas tendências materialistas, porque a gente arruma muita desculpa para não ir à casa religiosa e muito menos para estudar e ainda viver a proposta crística, que é realmente o fanal de todos nós, que nós temos que trilhar por esse caminho, que é o único caminho seguro, que a gente não vai ter nenhuma dúvida de que chegaremos à pureza de espírito. Lógico, através de inúmeras experiências reencarnatórias, mas nós precisamos buscar Jesus. Por isso ele disse, siga-me. E ele sabe que as ovelhas têm que trilhar no caminho do pastor. Essa colocação do Dr. Aguinaldo, de uma facilidade muito grande para a gente compreender, me fez lembrar de uma outra orientação que o Senhor Jesus deu para nós, né? Ele diz, um esclarecimento, aliás, que ele dá, que serve de instrução para nós. Esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. O Senhor Jesus está dizendo claramente que às vezes a gente assume um compromisso, assume um comportamento, mas sem levar em consideração o sentimento e uma nova prática que desenvolva esse sentimento. Então nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que a gente pensa a respeito daquilo que a gente está fazendo ou vivendo, porque a gente tem uma inclinação no nível que nós nos encontramos a achar que a gente está com a razão, que a gente está fazendo aquilo que é necessário e é a verdade, quando em verdade nós vamos encontrar tão somente no Evangelho do Senhor Jesus, quando ele fala que é para fazer para o próximo aquilo que nós queremos para nós mesmos, porque o Espírito, né, nós até repetimos isso, ele tem um planejamento para fazer o que precisa ser feito segundo as suas necessidades. E é evidente, meus amigos, que nós não planejamos numa existência desse tipo de mundo que nós estamos, nós não planejamos todas as nossas necessidades, porque nós ainda somos muito frágeis e por isso a gente determina um ou outro tipo de vida, um especificamente, outro menos específico, para a gente se modificar. Mas quando a gente volta para o plano espiritual, ensina-nos o Livro dos Espíritos, e valeria a pena estudarmos da questão 990 até 1002, quando o espírito volta ao plano espiritual com consciência de espírito que é, porque às vezes a gente volta e continua vivendo o que a gente estava vivendo aqui, ainda não nos adaptamos à realidade espiritual. Quando a gente volta e se vê no mundo espiritual, se reconhece como espírito mortal, essas questões nos mostram que nós passamos em revista o que fizemos, em cima daquilo que nós planejamos, e aí então a gente pode se arrepender muito, né, de não ter feito aquilo que nós planejamos. E nós sempre planejamos, ou mesmo que a gente não tenha consciência ou merecimento para fazer o próprio planejamento, o que é conscientizado para nós é o nosso progresso enquanto espírito, porque não há espírito superior que façam por onde nossa vida acontecer aqui para nos castigar. Não.
os espíritos superiores que trabalham em nome do Senhor Jesus para possibilitar o nosso progresso, eles criam ambientes necessários para o nosso espírito e não é um castigo. Então, por isso que a gente não pode reclamar que Deus nem sabe que a gente existe e que a gente está no lugar errado, vivendo coisas erradas. Não, cada um de nós tem um programa reencarnatório visando buscar o entendimento do Senhor Jesus, que é o governador espiritual do planeta, para que a gente possa corrigir a gente. Mas qual tem sido a nossa mania? Corrigir os outros. Nós queremos que os outros se corrijam. Então eu quero corrigir os pais, eu quero corrigir os irmãos, eu quero corrigir esposa, o marido, os filhos, os vizinhos, os patrões. Nós queremos... Não. Nós precisamos passar em revista o que nós fazemos, e eu sei quanto isso é difícil, porque é fácil achar erro nos outros e não em nós, por isso que vale a pena nós estudarmos Santo Agostinho, nas duas questões 919 do Livro dos Espíritos, quando ele fala o jeito que ele fez, que serve para nós, né? Nós precisamos aprender a passar em revista o que nós vivemos. Como nós temos uma inclinação para achar que a gente está certo, os outros estão errados, ele fala então que ele se colocava no lugar das pessoas, recebendo o que ele fazia para ver se valeria a pena viver aquilo. Então nós precisamos passar em revista para nós buscarmos o progresso no tipo de vida que nós estamos vivendo. E a gente já teve muitas outras vidas de forma diferente que a nossa na questão da vivência. E as vidas da frente, se nós conseguirmos num esforço contínuo viver no mundo de regeneração, nós vamos pedir outros trabalhos, outros exercícios, outras soluções para crescimento dos nossos espíritos, porque para atingir a perfeição a gente precisa mudar o jeito que a gente é. Se a gente não mudar o jeito que a gente não progride, e é para isso que nós viemos na Terra. Na época do Cristo, quando ele apresentava o reino de Deus, ele tinha uma proposta muito boa para todo mundo, né? E os discípulos já entendiam isso e traziam os amigos para aderir naquela proposta. Então, às vezes, chegava lá alguém e o discípulo dele dizia assim, eu trouxe aqui um amigo para vir fazer parte do nosso trabalho, dessa proposta de divulgar o Evangelho, então estou apresentando essa criatura para o Senhor. E Jesus perguntava, então, tudo bem? Como é que você está? Qual que é a sua proposta? Disse, bom, é tempo integral ou eu posso vir de vez em quando? Porque eu sou imediato do imperador, eu faço tal coisa e eu não tenho muito tempo, então eu venho só de vez em quando. Aí, lógico, Jesus falou, não, tem que ser tempo integral, então não serve. Aí o outro chegava, era apresentado, e Jesus, e aí, qual que é a sua proposta? Não, é o seguinte, eu quero até estar aqui com vocês, quero aprender alguma coisa, mas eu receio que alguém me veja aqui, porque afinal de contas eu trabalho em tal lugar, faço tal coisa, e se me virem aqui vai criar problema para mim. Aí Jesus, não, então não serve para ser meu discípulo, não é essa a proposta. E cada um fazia uma ressalva para seguir Jesus. E não dava certo, logicamente, que a proposta de Jesus era estar trabalhando com ele, pela causa dele, que era divulgar o Evangelho. Então, já passava um pente fino e aquela criatura já estava excluída. Mas chegou lá um senhor chamado Ibrahim. E o Ibrahim perguntou, mas o que é esse reino que o senhor fala? Não, o reino de Deus é trabalhar a vontade de meu Pai no coração do homem. E a proposta é trazer a pessoa ao amor e à pureza. Aí ele disse, mas Senhor, o que eu devo fazer quando uma pessoa me calunia? Você deve continuar trabalhando, perdoar a pessoa e dar oportunidade para que ela um dia descubra o verdadeiro sentido da vida. Mas se essa pessoa vem e me agride fisicamente, já parte para uma instância mais complicada. Pois então, Jesus respondeu, perdoe, continue trabalhando,
essa pessoa um dia vai entender que ela agiu de uma maneira indevida, foi infeliz, e você vai ficar isento de qualquer comprometimento. Ibrahim não ficou muito satisfeito com a resposta, ele disse assim, mas se ele chegar realmente a agredir a minha família, o que eu devo fazer? Da mesma forma, você perdoa, continua trabalhando e dá a permissão que ele um dia possa entender que a atitude não foi adequada. E Deus é justo, ele saberá muito bem tomar as medidas adequadas. Aí Ibrahim, ainda não muito satisfeito com aquela colocação, perguntou, mas e se ele me matar? Meu filho, disse Jesus, você volta para o plano espiritual, é um espírito imortal, você cumpriu a sua tarefa aqui na Terra e está tudo certo, portanto, continue trabalhando no plano espiritual. Aí ele disse, mas peraí, eu segui você, referindo-se a Jesus, que é o Messias esperado, perdoando, trabalhando, passando por cima de tudo isso. Qual o meu título que eu vou receber depois que eu morrer? Aí Jesus disse, bom, Deus, nosso Pai, é o Senhor absoluto do universo. E você continuará sendo apenas um ceareiro na seara imensa de Deus. Aquele homem que estava na casa do Pedro, foi assim para o Pedro meio de ladinho e disse, escuta, mas esse é o Messias? O Pedro disse, ele é o Messias. Aí ele saiu pisando duro e nem olhou para trás, nem se despediu de ninguém e foi embora. Por isso que, quando Jesus faz essa colocação, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, a cada dia, e me siga. Então, a gente precisa entender que o Ibrahim não estava disposto a abrir mão de nada daquilo. O caluniou, certamente ele ia aprontar. Agrediu, ele ia devolver. Se agredisse a família, ele ia partir em cima. Ia fazer tudo para não morrer e matar o outro. Quando ele ouviu aquele Jesus, falou, não, isso não é para mim. Foi embora. Vai chegar um dia que nós todos vamos agir desta forma, perdoando incondicionalmente os nossos irmãos. E vamos abrir mão de tudo que nós temos em termos de materialidade para vivermos a essência do Espírito, que é a pureza, que é o amor, pensando só nos outros, não pensando em nós. Eu fico pensando, Jesus, será que ele pensa um pouquinho nele? Não, ele já perdeu o livre-arbítrio, ele já está assim com Deus. E Deus, em sendo amor, já que Deus está exigindo, cobrando alguma coisa da gente, Deus está dando tudo. Tudo que a gente analisar no universo tem a assinatura de Deus, é o amor. É o sol que nos aquece, a lua que energeticamente anima a reprodução, é a natureza que nos dá todos os tipos de alentos para a gente continuar vivendo, a começar pela própria árvore que nos dá o oxigênio, o animal que nos dá a carne, que nos dá o leite, que nos dá o abrigo através do seu próprio couro. Quer dizer, então imagina, se a gente for analisar, até da pedra Deus tira alguma coisa para atender às nossas necessidades. Então, tudo no universo é amor. Então, nós precisamos estar revendo os nossos conceitos, nossos comportamentos, porque, via de regra, nós estamos apenas adiando esse tempo, dando valor ao lado da materialidade quando nós somos espíritos imortais. E como espíritos imortais, nós temos que trabalhar a essência do espírito. E o mestre responsável por nós, o nosso modelo e guia, é Jesus. Então, vamos buscar Jesus.
nas suas fontes, na sua cartilha, no seu reduto, para que a gente não se perca nessa trajetória que nós mesmos programamos de evolução espiritual. E para encerrarmos, meus amigos, valeria a pena a gente se lembrar do Senhor Jesus no tipo de vida que a gente leva aqui na Terra, né? Vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Lembremos-nos nisso. Se achamos a vida difícil, que não estamos felizes, que estamos sendo prejudicados, perseguidos, pensemos nisso. O Senhor Jesus, que é um Espírito puro, perfeito, como disse o Dr. Aguinaldo, já um com o Pai, Ele também está querendo nos levar até lá, dependendo do nosso próprio esforço. Sigamos com Ele, sempre com Jesus, mas nunca sem Kardec, que explica Jesus como ninguém explicou até hoje na Terra. Muita paz a todos.